isso foi uma gratidão para ele que ele carrega até hoje esse ato. Amém? Minha esposa não pode estar aqui, eu sou casado com ela, estou com ela há 11 anos. Graças a Deus, ela é minha esposa de Eclesiastes, a mulher da minha mocidade. Ela é minha esposa de Provérbios, ao quem o Senhor tem me abençoado. Então, o homem que encontra uma esposa, aos olhos do Senhor, esse homem é abençoado. E a minha esposa é uma bênção na minha vida. Falo que ela é o equilíbrio hoje para mim me manter como eu sou, me manter onde eu estou. Ela está viajando. Eu voltei ontem de viagem, uma correria enorme. E que até com ele não poder estar aqui porque está chovendo em todo o Brasil, né? E os voos não saem do lugar quando chove. Então eu passei mais de 36 horas parado em um estado para poder chegar até São Paulo. Mas graças a Deus estamos aqui hoje, amém? E estamos em uma campanha. Pensa em um homem que gosta de campanha. Sou eu. Eu chamo mais de propósito, mas podemos usar o nome de campanha, propósito, para se sentir mais à vontade. Eu gosto de propósito. Faço propósito desde quando eu me entendo por... Desde que eu estou na igreja. Ano passado, todos os anos, nós fazemos um compromisso de 21 dias. Aquele jejum de Daniel, vocês não conhecem? Onde você fica comendo só alface, ovo, frutas, né? Então, todo ano nós fazemos isso lá na igreja. Só que eu faço isso desde que comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu tinha meus 16 para 17 anos. Eu falei, eu vou ver o que é ler a Bíblia inteira. Então, eu comecei um dia de Gênesis, estava de férias, outro dia de Êxodo, e fui. Pensar que não tinha lido a Bíblia toda, eu vou continuar lendo, vamos ali. E ali eu comecei o jejum, gostava muito de academia. Foi a primeira vez que eu tive que escolher entre a minha vaidade ou conhecer a Deus. Mudou alguma coisa na minha vida naquele jejum? Eu perdi peso. Falar que se eu fiz um milagre, não me lembro de nada disso. Mas ao mesmo tempo, quando ainda com 16 para 17 anos, eu falei, eu quero mais. Então eu falei, eu vou começar a ir aos montes, ver como era que Adão via Deus no final do dia. Então todos os dias, das 5 horas, 6 da tarde, por um ano, eu subi ao monte. Você viu algum milagre, irmão? Não me lembro de nenhum milagre. Mas todos os dias eu estava lá, fazia sol ou chuva. Às 5 horas da tarde, eu ficava das 5 às 6, na vedação do dia, orando a Deus, por um ano. Então, ainda que eu não estava com Cristo, eu já tinha o desejo de conhecer a Ele. Então ali estava o Marcel jejuando, ali estava o Marcel orando, ali estava o Marcel indo em vigílias, e ali estava o Marcel buscando algo. Mas só fui começar a viver verdadeiramente o Evangelho quando o pastor Diogo voltou para São Paulo, após ele ter se formado como pastor no seminário teológico. Ele trouxe uma mensagem que eu nunca tinha ouvido antes dessa mensagem. Acredito que vocês já possam ter ouvido isso, mas a maioria dos evangélicos em qualquer igreja que você pode ir, eles não conhecem a palavra da essência dela, porque a essência dela é muito profunda. E anos após anos eu tento entender cada vez mais essa essência, de tão profundo que é. Essa palavra chama-se o novo nascimento. Quando ele chegou aqui, chegou para a gente falava, eu já fui batizado, só que esse não é o novo nascimento. Eu estava muito desviado, então eu fui lá na frente, ergui a minha mão, mas isso não é o novo nascimento. O novo nascimento é algo radical na sua vida. E muitas das vezes, por causa do nosso dia a dia, as dificuldades que passamos, nós não conseguimos entender o que é o viver, o que é o novo nascer, o que é ter uma nova vida com Cristo. Mas vou te falar, existem princípios para que você possa alcançar isso. E o primeiro princípio é você avançar, é você nunca parar, nunca desistir. Porque se você desistir, você vai ter que continuar onde você parou. Só que já se passado algum tempo. Eu gosto de pensar, e eu gosto de olhar as pessoas à minha volta, porque eu estou com o pastor Diogo há 10 anos, está fazendo 11 anos agora, então eu realmente sou um discípulo dele. Tudo que eu sei, tudo que eu busco, tudo que eu vivo, porque aquele homem pagou um preço por mim. E Deus me permitiu ver esse preço. Então, quando a gente fala isso, ver esse preço, a gente está falando de uma dimensão de esfera espiritual muito profunda. É algo assim que você precisa querer amar a Deus. E então, se eu quero mais do Deus, é por causa da vida desse homem também. E eu quero te falar porque eu estou falando exatamente com esses princípios de começo, porque o pastor Diogo, ele era uma pessoa que você olhava e você falava, é impossível esse cara um dia ser crente. E eu conheci ele antes dele ser crente.
e pessoas que você tem ainda mais do que eu. E se hoje eu ganho alguma alma para Deus, é por causa que esse homem amou a Deus primeiro. Então, se alguma outra pessoa só pode ganhar Deus, ganhar uma alma para Deus algum dia, é porque primeiro você tem que amar a Deus. E precisamos amar Ele verdadeiramente. Amém? Vamos tentar entrar na palavra, sair um pouquinho dessa introdução. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, no verso 28. O pastor Diogo me ensinou teologia por 3 anos. Juntamente ele ensinou isso para mais algumas pessoas. E quem desejou com fome e sede, cresceu um pouco. Alguns olharam e falaram: olha, isso não é para mim. E pararam no meio do caminho. E outros continuaram avançando. Romanos capítulo 8, no verso 28. Quem achou, diga um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que amam segundo o seu propósito. Amém? Versículo muito conhecido. Amém? E sendo suas mãos para a minha vida aqui um momento. Olhem por esse momento pela palavra. Meu Deus, que não eu, Maciel, mas que o Espírito vá através de mim. Que eu venha ser usado como conduíte de ouro para pregar a tua palavra grandemente aqui, trazer aos irmãos tudo o que é necessário no alto, para que hoje eles saiam daqui transformados, renovados e pronto para dar mais um passo à frente, pronto para continuar essa caminhada. Em nenhum momento que venham pensar em desistir, mas por a palavra lançada hoje, pelo teu milagre, pelo teu poder, prossigamos para o alvo, e o Senhor é o nosso alvo, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Podeis assentar, meus amados. É importante entendermos que para crescermos, não pararmos e seguirmos avançando, nossa vida tem que estar no controle de Deus. Deus tem que estar no controle da nossa vida de forma completa. Ele tem que estar no controle sobre o que nós queremos para o nosso futuro, sobre o nosso propósito, sobre todos os nossos atos. O Senhor tem que estar no controle. Certa vez, um prisioneiro, ele chegou ao hospital muito mal mesmo. E o doutor tentando entender o que fez aquele prisioneiro ir ao coma, chegar no hospital daquele jeito como ele estava. Então começou uma série de investigação e não conseguia entender o que fez aquele prisioneiro ir ao coma, chegar no hospital passando mal, vomitando. Então quando aquele prisioneiro recobrou a sua consciência e pôde conversar, o doutor perguntou para ele: seja sincero comigo, o que você fez para dentro desse hospital? Ele falou: eu tomei veneno, porque eu queria morrer. Ele perguntou: mas por que você queria morrer? Você já estava condenado a uma sentença de morte. Por que você tomou veneno para morrer hoje? Ele falou: olha, eles decidem a hora que eu vou comer, eles decidem a hora que eu vou tomar banho, decidem a hora que eu vou dormir, decidem a hora que eu tenho que acordar. Eles não podem decidir a hora que eu vou morrer. Então eu decido tomar o controle da minha vida. Então aquele médico pensou: por que decidir tomar o controle para morrer? E não tomou o controle antes das suas consequências de estar na prisão e viver uma vida digna. O Senhor nos permite tomar o controle de algumas coisas em nossa vida, porque somos livres, existe o livre-arbítrio para isso. Mas precisamos ter a consciência de que existe uma consequência para tudo isso. Porque o Senhor ele fala para Abraão: olha, Abraão, suba ao monte e sacrifique o seu filho para mim. Abraão tinha toda a história de não fazer isso, mas tinha a consequência de não fazer. Mas o Abraão, ao seguir os seus passos até aquele monte, para que ele possa sacrificar o seu filho, ele está falando: olha, eu estou tomando o controle da minha vida porque o Senhor está no controle de tudo. Então existia uma consequência para aquela ação, como existe uma consequência para todas as ações que tomamos no nosso dia a dia. O povo de Israel, quando ele estava no deserto, eu vou falar um pouco mais por mim, porque eu não conheço os irmãos, eu falo que talvez eu seja igual ao povo do deserto. Eu viria a um lugar sem água e iria para um buraco, Deus. Eu viria que a minha panela estaria vazia e iria para um buraco, Deus. Porque olha, eu estou tendo que comer, eu tenho que beber. Aí o Senhor me faz assim: onde eu tenho que comer, onde eu tenho para beber. Para ir para um deserto que eu não tenho de comer o que beber, eu vou para um buraco. Aí o Senhor, conhecendo o meu coração, ele vai falar o seguinte: olha, Marcel, eu não vou te mostrar o que você vai passar daqui em diante, porque se eu te mostrar, você vai desistir. E é assim que o Senhor fala em Êxodo capítulo 13, no verso 17.
porque o Deus de Israel estava te guiando. Glória a Deus. Mas o Senhor, conhecendo esse povo que viu as 10 pragas, viu as maravilhas, viu os milagres, Ele falou: olha, vou fazer com que o meu povo passe para a esquerda, porque se for para a direita e não ver o tamanho dos amalequitas, e vão esfriar o coração e desistir. Eu quero falar algo para os irmãos. Se você quiser, você se torna o Elias nos dias de hoje, como o pastor Vitor falou aqui. Por que você fala isso, pregador? Porque eu tenho vivido coisas maravilhosas com Deus. E o pastor Vitor perguntou: você veio mais cedo porque você queria pregar? Mas na verdade não, desde o ano passado eu falei para ele que eu tenho um propósito esse ano. E eu estou louco para começar esse propósito. Com certeza começa no domingo. E é um propósito que eu estou com medo se eu vou conseguir viver. Mas eu sei que se eu conseguir viver esse propósito, o reino espiritual não vai parar. Ele vai se abrir. E eu fiz um teste no passado. Eu falei: vou fazer um teste de jejum. E se eu ver uma faísca, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas é algo que eu sei que eu tenho que fazer há muito tempo. Porque eu conheço a Bíblia há mais de 10 anos. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu oro, eu vivi algumas experiências. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Eu quero te falar, no fundo do seu coração, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que ler a Bíblia diariamente. Esse é o básico. Você tem que orar diariamente. Falei com o pastor Vitor. Hoje eu saí de casa às 6 da manhã. Cheguei às 4 da tarde para preparar o final da mensagem e vim para cá. Não fiz muitas coisas. E essas muitas coisas eram só ir na academia. O resto eu tive que fazer tudo que tinha que fazer. Estou de mudança. Então é uma correria muito doida. O Senhor tem feito algo que eu não sei explicar para os irmãos, mas eu queria um ato que acontecesse. Fiquei um ano orando por esse ato. Parecia que não ia acontecer. De repente começou a acontecer tudo de uma vez. Eu estou tentando agora organizar esse milagre de uma vez na minha vida. É algo assim que só o Senhor pode dar direção. O Senhor tem feito maravilhas. E eu sei que tudo isso é porque eu comecei a viver algo diferente. E é possível viver algo diferente. Mas o primeiro princípio foi que eu não parei quando eu tive dificuldade para parar. Eu não desisti de me ajoelhar, eu não desisti de jejuar, eu não desisti de orar e ler a Bíblia quando a dificuldade veio. E veio muita dificuldade. E sabe qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é quando você acorda e fala: olha, hoje eu não quero ler. A maior dificuldade é quando você acorda e fala: olha, hoje eu vou dar um tempo para mim, porque eu mereço. Aliás, eu tenho que descansar, eu tenho que me amar. Só que o amor que você tem que ter por você não é esse amor pregado em redes sociais, não é esse amor pregado para que essas influências, esses influencers falam. Não é o amor eros ou o amor filhos, é o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ágape? Ele fala: eu te amo, eu te feliz. Porque o Pedro não sabia que o amor ágape é o amor, aquele que fala: olha, amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E assim, consequentemente, para que se cumpra todas as leis e todas as promessas feitas pelos profetas, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu vou te falar, como você quer falar para mim que você quer pregar o evangelho se você não cuida da sua saúde? Vamos começar pelo básico. Como você quer viver maravilhas de Deus se você não cuida do seu bem-estar, da sua saúde mental, da sua saúde física, do seu espiritual? Você não vai conseguir viver os milagres de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu milagre vai ser: Senhor, me cura dessa enfermidade, mas essa enfermidade foi causada pelo seu comodismo. Esse é o evangelho de hoje que a igreja vive. A igreja esqueceu de que tem que orar, porque o Senhor é o Deus da cura. A igreja esqueceu que tem que comer coisas saudáveis, porque eu posso comer de qualquer jeito. Aliás, qualquer coisa, eu tenho um remedinho, mas esse remédio te mata um pouco mais. O que nós esquecemos é que o jejum, quando a gente vamos e fala: olha, eu não vou tomar minha Coca-Cola, eu não vou comer a minha fritura, eu não vou comer o meu doce, na verdade você está curando o seu corpo. Porque o jejum vai te atrair para Deus e consequentemente, vai te dar uma saúde. Já experimentou jejuar? Para você ver como a sua saúde muda? Para começar a sua aparência, o seu físico e a sua respiração, a sua mente. Existe algo chamado glândula pineal, já vou falar disso. Glândula pineal. Sabe por que você não conhece a glândula pineal? Porque você está calcificado o suficiente com todos os entorpecentes desse mundo. E sabe onde começa esse entorpecente principal? Onde o inimigo tem trabalho na vida dos irmãos, onde o inimigo trabalha na vida das pessoas e família? Na comida.
qualquer coisa. E alguém muito inteligente falou para o homem um dia: olha, prepara a comida desse jeito, porque aquela pessoa vai amar essa comida. O ser humano vai amar essa comida. E ao amar essa comida, ele não vai querer mais jejuar. E amar essa comida, ele não vai querer mais se importar, porque a Bíblia diz: e amar essa comida, para você que ele se torne escravo da comida. E essa comida, sem ninguém perceber. Eu não percebi isso por mais de 30 anos. Estava congelando algo na minha mente. Que alguns estudiosos falam: essa é a glândula que conecta você com Deus. Só que o Evangelho ainda não ouviu falar sobre isso. Sabe por quê? Porque estamos entorpecidos com algo muito simples, que é apenas tentar trazer o membro para a igreja e apenas deixar o membro ali, para que ele possa se sentir bem. E eu tenho ouvido muito a Renascer Prazer, porque eu não sou, eu tenho carro, eu tenho rádio, mas pense um cara que não gosta de estar mexendo com música, eu tenho paciência com rádio. Então eu aperto a rádio FM, falei, gosto, tá ótimo e fico ouvindo. Mas o que mais me impressiona é as pessoas acharem que aquilo é um milagre da potente mão de Deus. Como por exemplo, eu ouvi hoje uma pessoa falando que ela paga algum negócio ali e pela graça do nosso Deus, ela ganhou um desconto em um hotel de R$100 a diária. Irmãos, pela misericórdia, isso não é milagre de Deus. Mas é isso que o Evangelho está sendo pregado por aí. Como você vê alguns escândalos financeiros do Evangelho, como você vê alguns escândalos que faz com que pastores percam o seu respeito, porque eles são pastores, mas o desrespeito que já é causado faz com que isso não tenha mais autoridade. Mas no reino espiritual, a autoridade tem que ser exercida. Só a igreja só está perdendo isso, porque está sendo calcificado aqui dentro de você, aqui dentro da igreja. Então, quando nós decidimos dar o controle da nossa vida para Deus, nós vamos entender que não somos controlados por nada, amém? Uma vez eu preguei lá na igreja, eu fiquei marcado por essa pregação, porque eu falei o seguinte: como você quer vencer o pecado, se você não consegue vencer o açúcar? Como você quer vencer o pecado, se você não consegue vencer o seu açúcar? E eu não estou falando de açúcar. Como você quer vencer o pecado, se você não consegue dizer não para um pedaço de carne? Esse era o povo de Israel no deserto. Como eles queriam atravessar e chegar à terra prometida se estavam calcificados e escravizados com a sua mente, lembrando apenas das panelas cheias de carne, pepinos, peixes, cebolas, ou queriam o seu copo d'água? Somos escravos de algo quando não estamos em Deus. Precisamos identificar isso. Todas as pessoas que são curadas, existe um crédito para isso. Porque quando as pessoas são curadas, elas têm uma nova oportunidade de viver. Nós somos curados de todas as formas, igreja. E precisamos entender onde nós estamos doentes nos dias de hoje. Para que possamos avançar e seguir adiante no nosso dia a dia, no Evangelho e compromisso com Deus, precisamos saber onde nós estamos doentes. E o Evangelho está com pessoas doentes. Porque você fala isso, presbítero, pregador? Porque você vai procurar as igrejas de hoje, mais adiante, pastor Vitor, está difícil pregar o Evangelho. Como você vai pregar para um casal homossexual de que aquilo não é conveniente para Deus? Estava agora de viagem, lá no Pará, e a minha esposa conversando com umas amigas antigas, elas falaram: olha, nós saímos do cartório. Elas são crentes também. E eu perguntei: nossa, por que sair do cartório? Era tão fácil trabalhar, né? Só assinar, papelial, umas coisas assim fácil. E aí a minha esposa falou: não, depois eu te conto. Eu falei: ok. Passou tempo, eu falei: amor, por que ela saiu do cartório? Eu quero entender. Porque para mim é um trabalho, eu queria trabalhar no cartório. Porque é muito fácil. Assim, é prático, né? E aí ela falou: é porque agora eu estou fazendo casamentos de pessoas do mesmo sexo, elas são crentes. Vocês estão me entendendo? Elas decidem abrir mão de um emprego, porque a fé delas é maior. Mas não é em todos os lugares que isso pode ser vivido. Eu abro o Instagram algumas vezes e os irmãos da igreja me mandam aqueles homens barbados, altos, fortes, de salto e saias. Aí eu falo: a igreja, como está o Evangelho no dia de hoje? Está doente. Está doente. Porém, eu estou falando essas coisas, mas eu sei, por causa de alguns testemunhos, que existem aqueles que o adoram em espírito e verdade. Eu sei que existe aquele que quer verdadeiramente viver a essência do Evangelho. Eu sei que ainda existe
Então ele olhou toda aquela destruição, toda aquela depravação e falou: olha, existe Noé. E o Senhor olha hoje aqui nessa noite, vai olhar para você e falar: olha, existe você. Eu estou vendo o seu coração, porque primeiramente sair da sua casa, do seu conforto e vir até aqui, é porque você quer algo diferente. Amém, Jesus. Eu cheguei ali e estava dizendo: se tiver alguém hoje, esse alguém é um milagre para ele. Porque está na chuva, igreja. Eu vou te falar, as pessoas vão trabalhar na chuva, vão namorar na chuva, vão para suas festas na chuva, mas quando chega na igreja, eu sou feito de açúcar. É o nosso evangelho de hoje. Já passou o tempo que as pessoas subiam ao monte de dia de chuva e esperavam o Senhor lá e faziam fogo, pegaria, aleluia. Ai, coisa boa. Você vê os galhos pegando fogo, mas o galho não se consome porque é o fogo do alto. Glória a Deus. Ai, como falta isso no evangelho de hoje. Só que eu entendo quando o Senhor falou com essas obras também. Porque não podemos subir ao monte pelo fogo. Temos que subir pelo monte por causa do Criador do fogo. Então eu começo a imaginar que em um certo tempo existia tantas maravilhas e milagres que o Senhor falou: olha, as pessoas estão indo mais para ser adoradas ao invés de adorar aquele que pode mover o milagre. Eu conheci muitas pessoas assim. Porque o povo do deserto, ele era o povo que falou: Moisés, por que o Senhor não fala conosco, só fala com você? Então o Senhor falou: olha, eu vou mostrar para todo esse povo quem eu sou. Se preparem. Prepare-se para o jejum e suba ao monte, porque no monte eu vou revelar quem eu sou. Lá em Êxodo capítulo 23, 18 e 19, mais ou menos isso. Então você vai lá em Hebreus, ele vai falar que, olha, nem animal podia chegar perto do monte, senão ele ia morrer. Então o povo começou a ver a glória de Deus, raios, trovões, aquelas nuvens, toda aquela glória, e falou: Moisés, vai você! E é isso que acontece no evangelho ainda nos dias de hoje. É mais fácil falar assim: ó, pastor, fala você por mim, porque eu não estou conseguindo lá. Eu acho que o Senhor só fala com você. Mas não! Após a morte na cruz, o véu se rasgou, o contato é para todos, igreja. O Senhor está ansiando para que o seu povo fale com Ele, para que fale, para que clame, para que o chame e fale: olha, Deus, faz o que o Senhor quer da minha vida. Igreja, eu estou desempregado hoje, amém? Mas eu me lembro que no mês 6 eu falei: ó Deus, o Senhor tem feito coisa na minha vida, então vamos lá, né? Está na hora de viver algo. Ou o Senhor tira eles, ou o Senhor tira eu. O Senhor tirou eu. Só que a oração não é só isso. A oração foi: Senhor, tira o povo da escravidão, agora guia até a terra prometida. Se você não parar no meio do caminho, você vai ver a terra prometida. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém. Isso é um milagre do Senhor. Agora estou eu no caminho para a terra prometida. Glória a Deus. Irmãos, falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Não esse versículo, Romanos capítulo 6, no verso 19. Existe o medo? Igreja, eu sou um homem. Eu sou um homem casado. Eu tenho uma esposa para sustentar. E ai do homem que se acomoda e não dá o melhor para a sua esposa. Esse homem é digno de chamar de adorador. Porque o homem adorador, ele dá a sua vida pela mulher, pela sua esposa. Então eu, como homem, igreja, aqui o meu interior é só Deus sabe como já estou assim. Deus já vai abrindo as portas e eu sei que vai acontecer. Sabe por que eu sei que vai acontecer? Porque o que eu estou vivendo, igreja, é algo assim que, se você sentar para conversar, nem vocês vão entender, porque eu não estou entendendo também. Vou dar um exemplo: que ele ia vender minha casa. Que homem tem sua casa e quer vender, né? Então lá estou eu: amor, não quero mais, vamos vender essa casa e baixar o comprador de igreja. Casa não tem escritura, ela não vai de compra e venda. É um negócio assim, eu falei: misericórdia agora, né? Mas Senhor, eu quero vender. Como? Aí o Senhor que sabe. Do nada, um cara olhou para mim: cara, eu tenho 2 terrenos ali, que você acha de trocar nessa casa aí? Eu falei: o quê? Meu irmão, vou assinar o contrato. Eu nem pensei, igreja. Para mim a resposta é a oração, sabe por quê? Porque a partir dessa ação, eu estou com novas oportunidades na minha vida. E aí o pastor
como já me conhece, ele sabe, olha, se não controlar o Marcel, o cara vai começar a fazer uma das doideiras aí, porque eu não paro, igreja. Eu começo a ter umas ideias para desenvolver que é só Jesus, por isso que eu falo, a minha esposa é o meu equilíbrio. Porque tudo que eu vou fazer, eu penso, olha, o que a minha esposa vai sofrer ou vai acontecer com ela quanto a isso, vocês estão me entendendo? Isso é uma vida de casado. O avançar, igreja, é sem parar, não correr sem direção. É avançar e não retroceder no seu coração, mesmo quando Deus manda esperar. Existe algo chamado esperar no Senhor. Já ouviu essa frase de Mário Cortella, pastor Vitor? Sobre esperar no Senhor? O esperar no Senhor é esperar fazendo algo. Tenha esperança no verbo esperançar. Já ouviu essa frase? Essa frase é poderosa demais. Mas quando você vai buscar o original no hebraico, é aquela esperança que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Que a fé é ver as coisas do ponto de vista de Deus. E a esperança, o esperançar, esperar no Senhor fazendo o que Ele manda, esperar no Senhor cumprindo os seus mandamentos, esperar no Senhor confiando na fé e na palavra que existe nele. Olha, porque sem fé é impossível que o homem veja Deus. Sem fé é impossível. E depois vem o amor. E o amor é algo tão profundo. Do que adianta eu falar a língua dos anjos, tocar os sinos, ou entregar meu corpo ao fogo, ou entregar tudo que eu tenho aos pobres se eu não tiver amor? Nada vai adiantar. Mas então você começa a ver a dificuldade da vida que o povo do deserto passou. Mas o povo do deserto estava naquela situação porque existia uma promessa feita a Abraão lá atrás. Vocês lembram dessa promessa? O Senhor chega a Abraão e fala o seguinte: ó Abraão, eu tenho uma promessa para você. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te guiarei. Então nesse período, Abraão, vou te fazer o Senhor pai de multidões, que as areias do mar vai ser impossível contar, ou as estrelas do céu não se comparar ao que ele vai fazer na sua vida. Então ele fala: mas Abraão, o seu povo passará por uma tribulação, serão escravos por 400 anos, ok? Só que até aí o povo era escravo, mas se tornou escravo por quê? Porque por um certo momento o evangelho parou de ser anunciado. O evangelho segundo aquele que levou o povo ao Egito. Que levou o povo ao Egito? José. José foi um homem, filho de Jacó, descendente de Abraão, ao qual ele recebeu sonhos. Sonho esse que mostrava para ele que ele seria governador sobre os seus irmãos. E os irmãos não aceitaram isso, até porque ele era um caçula. Aliás, você aceita ser governado por alguém? Dificilmente o homem vai aceitar isso. Você vai olhar para uma pessoa e vai falar: olha, essa pessoa não pode ser meu líder, ou talvez possa, mas depende do seu coração. Mas até isso ser tratado, existe algo que possa acontecer, que é o seu caráter ser desenvolvido. E então, José, ao revelar os seus sonhos aos seus irmãos, os irmãos não veem isso de uma forma boa, de uma forma agradável. E então o pai dele também não achou aquilo legal. Mas aí nós sabemos que os irmãos de José vendem ele como escravo. E aí que começa a situação do milagre de Deus. Por quê? Porque o milagre de Deus é do que? Desde o começo de José teve que ser vendido como escravo. Desde o começo de José teve que ser prisioneiro, para que ele fosse aquele que iria salvar a sua família. Glória a Deus. Ano passado, eu quero deixar esse testemunho para vocês, porque, como eu falei, é possível ter Elias no tempo de hoje. Somente você sabe pagar o preço. Eu já tinha ouvido o meu pastor Diogo falar como Deus revelava a vida das pessoas para ele. E eu, quando aquele cara chegou no seminário, falando as experiências, falei: olha, eu quero viver isso. Meu irmão, não sei, eu olhava para os irmãos: eu não sei você, olha, eu não sei você, mas eu quero. Aí o cara falava que estava lá no Espírito Santo e Deus levou ele para um apartamento de uma mulher porque a mulher ia se matar. Bem, como que isso é possível? Só que isso é possível. Até porque o diácono Filipe, quando ele batizou Eunuco, ele foi translatado depois, mais rápido que uma carroça. Então por que você não pode viver isso hoje? Aliás, lemos a Bíblia e não lemos o que está escrito? Ah, irmão, se você soubesse o que é possível viver. É verdade, Deus. Aleluia. Ah, irmãos, só que eu entendi que assim como o Senhor falou as maravilhas no monte, falou os milagres, Ele pode também limitar isso a algumas pessoas, porque você não pode ser escravo dos milagres. Você é aquele que promove o milagre, porque você é um vaso de Deus. É verdade. Só que a igreja ainda não entendeu isso.
que o Evangelho é tão deturbado como ele é hoje. Mas eu estava aí ouvindo todos esses milagres e eu sempre jejuando, orando, pedindo para Deus quando eu vou viver isso. Eu não sei se vocês gostam disso, mas eu já vi meu pastor expulsando demônio, né? Quebrando laços de macumba. E não é que eu sou fã disso, mas o Senhor me usar, eis aqui. Já tive algumas experiências, né? Só que eu acho muito interessante viver isso, vendo o poder espiritual que existe, porque isso já era meu. Se Adão não tivesse pecado, isso já estava em mim. Vocês estão me entendendo? Mas Adão, aquele abençoado e feliz, fez um favor de falar: olha, eu vou amar a minha esposa mais do que a Deus. Só que esse amor não era válido naquele tempo, entendeu? Você não pode amar a sua esposa mais do que a Deus, vocês estão me entendendo? Mas Adão amou. Primeiro eu falei: você tem que amar, não é somente pela esposa, agora não pode amar a sua esposa mais do que a Deus. Tem que ter discernimento, igreja, por favor. E aí, por causa disso, o nosso corpo ele se distanciou de Deus. Então éramos imagem e semelhança de Deus. Então você vai em Gênesis 1, capítulo 28 e 29. E fez o homem, e fez Deus o homem a sua imagem e semelhança. Mas lá no capítulo 4, ou no capítulo 5 de Gênesis, é um desses capítulos, vai falar o seguinte: então nasceu o homem a imagem e semelhança do homem. Que daí o homem já nasceu pecador. Então eu sei que se eu não tivesse pecado, igreja, o que nós podemos viver é algo surreal. Então eu vi todas essas maravilhas que o meu pastor pregou para mim, e eu acredito em tudo isso que ele vive, que ele prega. Eu falei: Deus, quando vai chegar a minha vez? Então começou esse ano isso. Esse ano não, desculpa, é que eu estou com sede desse ano, começou ano passado, exatamente no mês de maio. E foi algo assim surreal, só Deus veio para permitir isso. E uma das coisas que eu quero deixar para a igreja hoje, para que vocês entendam que vocês podem viver isso, é que Deus me deu uma experiência muito forte com meu pai antes dele morrer. Meu pai, o Vitor, conheceu, ele morreu ano passado. Não compartilhei isso para o Vitor, mas quando ele foi internado, eu já tinha começado esse tratamento espiritual. E no dia que ele foi internado, eu tive que deixar ele. Falei: minha família está aqui, vamos lá, eu tenho um compromisso. Meu compromisso era com Deus. Já estava em jejum e fui para o compromisso. Naquele dia, naquele compromisso, o Senhor me mostrou que meu pai realmente ia morrer. E vocês não imaginam como foi o luto aquele dia, porque meu luto foi aquele dia. 17 dias que meu pai morreu, eu tive que viver meu luto, porque Deus me revelou que ele ia morrer 17 dias antes. Então é possível viver milagres. Relacionamento com Deus existe ainda, igreja. Glória a Jesus. E o mais impactante nisso tudo, meu pai nunca foi crente, nunca foi evangélico. E ele carregava um guia com ele. Um guia, para quem sabe, é um demônio, é um Exu ou um orixá. Vocês vão descobrir isso aí em Umbanda e no Kibanda, por causa de um trabalho que ele viveu há muitos tempos atrás. E isso estava com ele até aquele dia. E aí que eu falo, existe um homem de Deus. O pastor Diogo me ajudou nessa batalha espiritual. E só que meu pai estava na UTI. E eu nunca tinha ido na UTI do regional, mas aquele dia eu estava na UTI do regional. Então quando eu falo para vocês que o pastor chegou pregando que ele estava no Espírito Santo, e uma mulher lá não sei de onde precisou ser salva por ele, e ele estava no Espírito Santo, é porque eu estava em alumínio, meu pai estava no regional internado, eu estava no regional com ele. Eu nunca tinha ido numa UTI de um regional na minha vida, foi a primeira vez. Só que ali na experiência com Deus, né? E meu pai, como falei, não era crente, nós vencemos essa batalha. E essa batalha, igreja, não existe homem forte nessa terra. Pode ser o mais musculoso que for, o que vence todo o desafio colocado de droga, que corre muito isso e aquilo. Quando ele vê o fogo do inferno, ele vai chorar como uma criança. Quando ele vê o fogo do inferno, ele vai saber o que é o ranger de dentes que Jesus fala nos evangelhos de Mateus. O que isso quer dizer com isso, presbítero? Eu quero dizer que eu sei um pouco o que é que está no inferno. Quero voltar lá? Nunca mais na minha vida. Eu nunca vi meu pai com medo, mas vi meu pai chorando de medo de estar no inferno. Você acredita no inferno? Amém. Você acredita na glória eterna? Amém.
E eu quero te falar isso por quê? Porque o avante e não parar é primeiro amar Deus. Meu pai não sabia, ele me falou uma semana antes de ser internado: olha, quando eu me recuperar disso, eu vou na igreja com você. Ele já não sabia disso. Deus, pela batalha espiritual, eu sei onde meu pai está. Creio fielmente nisso. Eu creio fielmente nisso. Se o Senhor, por isso eu estou falando isso para vocês, esse testemunho todo. Igreja, eu creio em algo, que quando eu for morrer, o Senhor vai me avisar. Mas como eu sou homem, vai que de repente eu posso ter um infarto aqui. Vocês estão me entendendo, irmão? Isso para mim é normal. Eu quero a glória. Se eu morrer hoje, eu já vivi a minha vida. Eu quero Deus, vocês têm que entender isso. Eu não tenho amor pelo que eu já tenho aqui. Cara, minha casa se foi, meus terrenos, se eu morrer, vai ficar tudo aí, não faz diferença para mim. Vocês estão me entendendo? O material aqui é algo fútil, inútil. Mas se eu estou aqui, eu vou dar o melhor. Vocês estão me entendendo? Então, esse testemunho que eu estou dando para vocês é porque se não houver uma outra oportunidade de vida, vocês não vão poder chegar no dia do julgamento e falar: Deus, eu não sabia. Vocês estão me entendendo? A campanha para que o seu ano 2016 seja uma bênção é você entender que o Evangelho é algo essencial e verdadeiro. É entender que existe um espiritual, que se você pagar o preço, você vai viver maravilhas com Deus que você sequer consegue imaginar. Onde que eu ia imaginar na minha vida que eu ia ser um filho com o passado que eu tive que vir? Se você ver um pouquinho o meu passado, eu seria um homem que Deus iria usar para ganhar a vida do meu pai. Aonde que eu ia imaginar isso? Porque em vida eu chorei, eu orei: Deus, meu pai está doente, salva ele. Eu não quero que você cure, eu quero que você salve ele do inferno, eu quero que ele vá para a glória. Então eu vou pedir para Deus curar o meu pai. Sabe por quê, igreja? Eu já curei homem de câncer. E onde esse homem está hoje? Pergunta para mim onde que ele está. Pergunta onde que ele está. Onde que ele está? Está de novo no centro de Macumba. Entendeu? Eu paguei um preço de 40 dias de campanha, de propósito, pastor. E o cara estava lá, ele estava no sul. Falei: ó, eu vou orar por você. Todo dia você vai beber esse copo d'água. E foi lá acreditando que vamos orar. Eu acreditei que aquele homem ia se converter quando ele fosse curado. Eu acreditei nisso, por isso que eu paguei o preço de uma alma. Ele foi curado do câncer, mas voltou a amar o dinheiro mais do que a sua vida com Deus. E ainda acredita que os seus orixás, essas coisas todas aí, é maior do que Deus. Isso é o mundo espiritual, igreja. Para que o nosso 2016 seja uma bênção, precisamos entender que o mundo espiritual existe verdadeiramente. E ali naquela experiência com meu pai, como eu falei, eu creio fielmente onde ele está hoje. Ele está com Cristo na glória, eu creio fielmente nisso. Pode vir um pastor teológico que for, um apóstolo que for dessa terra, falar que você não pode falar onde seu pai está. Eu falei: meu irmão, vamos lá no espiritual, quero ver você falar com Deus agora. É sério, igreja. Pode ser o espiritual que for o cara mais renovado dessa terra, que aquele Pedro Henrique vai com as pessoas, tá vendo? Pode ser quem for, igreja. O espiritual que eu estou falando para vocês é só Deus, igreja, é só Deus. Sabe por quê? Porque aqueles pais de santos, aqueles caras que falam que é isso, aquilo no espiritual da magia preta, quando vê o homem de Deus, eles tremem para trás, eles fogem. Você precisa acreditar nisso. Macumba nenhuma é maior que você, porque você é servo do Deus vivo. Você vai viver milagres. Glória a Deus. Eu quero que você lembre disso durante o seu ano. Olha, o Senhor pode me usar para ganhar almas, o Senhor vai usar para ganhar. E eu vou te falar, desde que eu comecei esse tratamento espiritual, eu não me lembro. A única coisa que eu pedi para Deus foi para Deus me tirar do ambiente de trabalho que eu estava. A única coisa que eu pedi para Deus na minha vida. Isso começou em maio, já estamos em janeiro. A única coisa que eu pedi: Deus, ou você tira ele ou você tira eu. Mas se você me tirar, eu sei que tem uma promessa de coisa melhor. O resto, igreja, é só clamando espiritual, é só pedindo a glória, é só orando por pessoas, é só buscando dimensionamento espiritual. Porque o Senhor conhece o coração daquele. Todas as coisas que eu falo para o bem, que amo, daqueles que amam a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E eu te desafio a me falar depois. Se o reino do céu não se abriu para você, se as portas do céu não se abriu
Você quer ter resultado? Você quer viver o tempo de Deus? Tenha um relacionamento com Ele verdadeiramente. Tenha acompanhado essa história do seu pastor. Comece a seguir o que ele está fazendo. Leia livros que vai mudar o seu caráter, a sua forma de pensar. Comece a colocar metas na sua vida. Toda vez que jejuou esse ano, fala para mim. Já estava no soprando jejum esse ano? Já estava no soprando? Leia a Bíblia quantas vezes esse ano? Comecei o discipulado com uma jovem, não sei como ela está hoje. Eu falei, filha, você tem 5 anos. E 5 anos é muito tempo. Mas sabe o que é? Se fosse uma faculdade, ela estaria os 5 anos se dedicando. Mas quando fala do reino de Deus, eu não sei se eu consigo. Por que existe essa dúvida tão grande? Eu sempre me perguntei, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu tinha meus 17 anos, pastor Vitor, eu estava ali subindo ao monte que eu te falei. E não tinha um pastor falando, você vai lá e falou, não. Eu falei, vou lá subir, cara, ver o que vai acontecer. Ninguém me motivou, mas eu queria viver algo com Deus. Então, se falamos que somos crentes, é porque queremos viver algo com Deus. E para viver algo com Deus é só assim para buscar. E aqui eu te falei algumas coisas, como o povo de Israel, se eles passassem pelos amalequitas, eles iam desistir, iam voltar correndo, nadando, atravessando o Mar Vermelho para voltar para o Egito. Imagine só, vendo aquele povo gigante lá, eu vou voltar nadando mesmo, não precisa nem abrir o mar mais. E aí, igreja, e também falei sobre José, né? José, ele precisou ser preso, precisou ser escravo para salvar o povo dele, amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que para o meu ano 2006 ser uma bênção, eu tenho um preço a ser pago. E mais do que isso, eu quero falar para vocês, presta atenção, vale a pena pagar o preço. É essa a palavra que eu quero deixar para vocês. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena jejuar sem comer carne? Lógico que vale, irmãos. O que é uma carne perto do que o reino espiritual pode te oferecer? Me fala! O que é uma carne perto do cheiro de Jesus Cristo? Perto do perfume de Jesus Cristo? Não é nada, igreja. Eu gosto de alguns irmãos, porque alguns irmãos condenam aqueles que usam drogas. Eu gosto de falar isso para alguns irmãos. Não sei aqui, né? Eu acho que aqui não. É só lá onde eu prego mesmo. Mas os irmãos são escada de café, que se ficar onde eles tomam café dá dor de cabeça, daí enxaqueca e passa mal. Já viu esses irmãos? Igreja, mas na verdade, você só não amou a Deus maior, mais do que isso. Você nunca jejuou, falou, vou ficar sem café. Porque existe algo chamado lei da atração. Eu não acreditava nisso, pastor Vitor. Porque vi os irmãos falar, eu fiquei sem comer chocolate por 20 dias. Eu falei, que mulher chocolate fica sem comer de uma vez, né? Eu ficava sem rede social por tantos dias aqui, mas rede social que ficar disso para mim é uma pessoa imatura. Eu pensava. Agora você fala da lei da atração, você fala o seguinte, olha, eu não vou comer um chocolate hoje porque eu quero isso na minha vida. Então acontece o poder da mente, você começa a atrair aquilo que você quer para você. Então, isso é só uma ação que você atrai, mas começa todos os dias a fazer o seguinte, dobra o seu joelho e fala, Deus, começa a abrir as portas da minha vida. Deus, me mostra as chaves e hoje eu tenho que buscar essas chaves para que eu possa abrir as portas da minha vida e comece a atrair isso para a sua vida todos os dias. Começa a criar mais todos os dias. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai ver que você está reconhecendo o caminho onde chegar até as portas. E aí vai começar a ter um obstáculo que essas portas não sejam abertas. Mas a lei da atração, a sua fé, a sua atração a você em Deus é maior que tudo isso. É isso que precisamos entender. E ainda voltando, só mais um pouquinho. Eu estava ali naquela experiência que eu falei com vocês sobre meu pai. É muito mais do que isso que eu falei para vocês, igreja. Foi algo só para vocês sentirem um pouquinho de sede e fome. E ir dormindo hoje pensando, olha, tem algo maior para ser vivido. Aí você vai pensar o seguinte, sabe por que o cara falou a verdade? Irmãos, em Cristo Jesus tem algo maior para ser vivido. E no meio desse período, estamos no tratamento até hoje. Eu não terminei esse tratamento com fé em Deus. Vai muitos anos, eu não quero parar com isso. Deus sabe, eu estou disposto a abrir mão de muita coisa pelo que eu sei do que eu posso viver. E no meio desse caminho, eu contei esse testemunho do meu pai de uma forma mais profunda e mais íntima para um casal de amigos, porque o Senhor me autorizou em oração no monte a falar com eles sobre isso de uma forma mais profunda. Vocês estão me entendendo? Então eu falei para vocês uma experiência, mas era profundamente, e só se Deus permitir. E eu estava orando pelo aquele casal há mais de um ano. Mas não chega no casal, eu falo, estou orando
você. Não, é eu e Deus vai fazer a obra. Até porque todas as coisas cooperam pelo bem daquele que ama Deus. E aquele casal, eles estavam na igreja, mas um pouco triste, desanimado, sabe? Eu não sabia a dimensão daquela frieza espiritual. Então eu estava clamando a Deus, quando vai ser esse dia, quando eu vou poder falar. E eles marcaram o dia, aí vocês vão entender se vale a pena ou não. Marcaram o dia, fizeram churrasco, e lá está eu abençoado em jejum, porque para mim contar testemunho, eu preciso estar bem para contar aquilo. Então eu não comi a carne do churrasco, comi só a minha maionese e o meu arroz, por aquilo que parece, e eu não recuso churrasco. Mas por Deus eu sei que churrasco não é nada, igreja, perto agora. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender essas coisas. Então ali eu até pensei, rapaz, vou comer um pedaço de carne, né? Não vai dar nada. Eu falei, não vou arriscar, é coisa da minha mente, porque acontece. E então comecei a contar o testemunho na igreja. E aquele casal, cara, recebeu, começaram a entender e despertou a sede e a fome novamente. Até aí tudo bem. Chegamos no culto, já estava eu, minha esposa e o casal na mesa conversando sobre o testemunho. Chegamos no culto, o pastor começou a pregar. Tudo que nós conversamos, ele falou na introdução. Eu levantei com ele e falei, olha, eu não falei nada para o pastor, por favor. Porque vai que os irmãos pensassem que o Marcelo saiu de casa e foi falar para o pastor o que aconteceu. Não, igreja. Ele falou tudo que nós conversamos, mas ele não estava lá presente. Existem milagres, igreja. E então eu falei, irmã, eu não falei nada. E ela não me conhece, é um casal, não, a gente sabe, a gente entende. Aí acabou o culto, eu estava num negócio assim, muito sedento e com fome de Deus. Falei, meu amor, né? Minha esposa, meu amor, vou deixar você em casa, vou com meu pai de oração. Ah, mas eu quero, não ficamos sozinhos, não importa, hoje eu vou orar a Deus. Aí ela já é uma mulher de Deus, ela entende muito bem isso. Eu cheguei em casa, só troquei a roupa, coloquei uma roupa mais leve, fui para o meu pai de oração e fui orar. Fui orar. Aí no meio da oração Deus falou, fala com a pessoa. Eu vi a pessoa, né? Vi a pessoa. E aí eu peguei e falei, eu vou mandar só uma mensagem, eu sou novo nisso. Eu não sei exatamente como é que funciona as coisas, falta discernimento. E nós vamos aprendendo isso com o tempo. E aí quando eu mandei mensagem, eu falei, quer saber, eu vou ligar. Quando eu liguei, igreja, aquela mulher tinha acabado de levantar chorando de joelho, porque estava tentando orar mais de quantos meses não conseguia orar. E aquele dia ela tentou de novo orar e não conseguia. Ela levantou chorando, quando ela viu a ligação, ela voltou, colocou a oração e me atendeu. Eu falei, oi, tá tudo bem? Aí Deus mandou falar com você. Pronto. Aí que está o que acontece, igreja. Deus me revelou a vida daquela pessoa por muito tempo. Me mostrou o propósito que tem na vida dela, o trabalho que ela tem para fazer. Me mostrou a dificuldade que ela passou. E eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Mas eu me permiti viver isso. Então eu falo, quando eu vi essa experiência, e vi Deus tratando essa mulher, eu falo para vocês, vale a pena pagar o preço. Vale a pena você avançar e não parar. Vale a pena você crer no Evangelho e não desistir. Vale a pena você crer que essa palavra que está escrita é santa e sagrada e que Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, e vindo do homem para que se arrependa. Ele é fiel, ele é justo, misericordioso, verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E eu falava, minha irmã, se eu pudesse, eu falava como seria daqui para frente, mas não posso. Por quê? Do mesmo jeito que Deus falou, olha, se Israel passar por aqui, eles vão desistir. Se eu falar para José que ele vai ser preso, esse cara ele não vai querer ser governador do Egito. Mas se eu falar para você que você vai passar, você vai querer ver meu propósito. Vocês estão me entendendo? Mas é possível você conhecer as vontades de Deus na sua vida. Isso que eu quero pregar para vocês, isso eu quero deixar para vocês. Existe algo que o seu corpo natural não está pronto para viver, mas você foi feito para viver isso. Você foi feito para cuidar de pessoas, para cuidar de chamados e propósitos. Você foi feito para isso e vale a pena pagar o preço. Como você vai avançar com sucesso em 2026 tendo um relacionamento com Deus? Como você vai avançar com sucesso em 2026 jejuando, orando, lendo a Bíblia de uma forma incansável? Quando você cansar, você vai ler mais um pouco. Ei, não tem como, não tem outra receita, não existe nada mágico. É isso, igreja. Só que a igreja esqueceu desses princípios. E como vamos viver o sobrenatural
se o básico ainda não está ali, vem Paulo para os Coríntios e fala: olha, queria eu te dar carne, uma comida sólida, mas não sois crianças, nem de leite, porque não está pronto para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, para concluir, não quero passar muito do horário, existe algo chamado perseverança. Romanos capítulo 5, no verso 3, vamos andar lá junto. Romanos capítulo 5, no verso 3. Romanos capítulo 5, no verso 3. Quero deixar esse versículo para concluir com os irmãos. Quem achou, diga amém. E diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Se não desistirmos no meio do processo, se não pararmos no meio do processo, toda a tribulação que vivemos pela nossa perseverança, pela paciência, iremos conquistar algo chamado experiência, ao qual pelo Espírito Santo, essa experiência nos dá esperança, porque nós sabemos que não importa a dificuldade, já venci aqui, eu vou vencer aqui na frente de novo, eu vou vencer mais adiante, e isso não vai me parar, porque o Espírito Santo que é dado para nós, esse que está no nosso coração, esse vai nos fortalecer. Eu gosto quando fala em Romanos que assim, o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito não desiste de nós, igreja. Deus nunca desistiu de você, Deus nunca vai desistir de você. Continue avançando, não pare por nada, não deixe o inimigo falar que você é um derrotado, que você é um pecador miserável. Não, nós somos miseráveis, porque somos meros mortais, mas isso aí não é algo que vai nos parar. Sabe por que somos miseráveis? Para entendermos que a glória do Senhor se manifesta em nossa fraqueza. Mas fora isso, ninguém pode te acusar. Não deixe sua mente com pensamentos negativos te parar. Pelo contrário, pense sempre, amém. Tenha a visão de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus por tudo isso. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé nesse momento. Vamos estar orando por esse momento. O irmão do louvor, Glória a Deus. irmão do céu, quando eu ouvir a sua voz a primeira